Olá, pessoal. Quando eu comecei a estudar tarô, a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, porque não havia naquela época livros a respeito, não existiam cursos. Se existiam, eram em algumas pouquíssimas localidades e eu não tinha acesso a essas pessoas, a esses professores, e não tinha também material didático para estudar. Então a gente se contentava em ler, no máximo, aquele livrinho que vinha dentro da caixinha do tarô, frases muito básicas sobre cada carta e às vezes escritas de uma maneira muito confusa, porque eram mal traduzidas, ou então porque a pessoa que traduzia, ela tinha um comprometimento na forma dela de leitura, às vezes ligado à religiosidade ou qualquer coisa assim que fugia do que é o tarô, do que são os oráculos de uma maneira geral. Mas enfim, fui batalhando, fui tentando, fui reescrevendo essas cartas, fui fazendo uma liçãozinha de casa e alguns anos depois, eu comecei relativamente cedo a me interessar e alguns anos depois, ou uma questão de uns 10 anos depois, já havia no mercado mais material e eu fui tendo a possibilidade de ver como é que os tarólogos, os cartomantes, na verdade, eles interpretavam as cartas. Mas sempre existiram algumas cartas que durante muito tempo na minha vida foram muito difíceis para mim. E eu digo isso sem nenhuma vergonha e digo isso até de propósito para que as pessoas que estejam nesse momento começando a estudar os oráculos e, no caso em questão, o tarô, não se sintam incapazes de continuar seus estudos, porque algumas cartas parece que não falam nada com a gente. Evidentemente, as que me apresentavam mais dificuldade para mim não serão exatamente as que apresentarão dificuldade para vocês, mas eu vou falar das que me deram mais trabalho. E hoje eu vou falar do 5 de espadas, essa carta aqui, 5 de espadas. O que a gente vê na carta? A gente vê, parece um campo de batalha, né? À beira-mar ou à beira um rio, é do naipe de espadas, ou seja, é ar, então nós vemos um céu bastante conturbado, né? Nuvens assim bem ameaçadoras. Temos no primeiro plano uma figura que segura 3 espadas, a dele e as das 2 pessoas que estão aqui e que abandonaram também suas espadas, né? Então nós fazemos 5 espadas. Basicamente a gente já fez uma leitura da imagem, né? E agora o que essa imagem significa e o que espadas significa? Espadas é a representação gráfica do naipe. O naipe de espadas é a representação gráfica do elemento ar, esse ar que nós respiramos. E esse elemento, ele se refere simbologicamente às nossas ideias, aquilo que é volátil dentro de nós, nossos pensamentos que são constantemente, eles mudam, como as nuvens, eles vão, né? Se a gente olhar para o céu, todo mundo já fez isso, e ficar observando a passagem das nuvens, nós vamos vendo que essas massas de vapor, de água, elas, conforme elas vão, me permitam usar, caminhando pelos céus, elas vão mudando também a forma, e é como nós pensamos. É como nós vamos analisando as coisas e vamos aprendendo com elas, vamos vendo outros pontos, outros aspectos, outras posições, outros lados, vamos tendo outras ideias. Começamos com uma ideiazinha e às vezes vamos longe naquilo e terminamos com outra ideia completamente diferente, né? Quem já não começou bolando uma coisa e terminou fazendo exatamente outra, né? É exatamente isso que essa carta também fala. O naipe de espadas, ele fala
disso, dos nossos pensamentos na forma racional, não na forma intelectual, não na forma espiritual da coisa, nossos insights, nossas intuições. Isso é o naipe de paus. Espadas é o que nós raciocinamos. Muito bem. E os 5 de espadas? A gente dá para entender perfeitamente por aqui que nós temos uma pessoa que se sente vitoriosa em relação às outras que estão debandando, né? Saindo do campo de batalha, estão largando o campo de batalha. E estão indo em direção a quê? A mar ou rio. Estão indo em direção à água, o elemento água, que define o naipe de copas, as emoções. As emoções deles estão feridas, estão tristes, estão conturbadas as emoções. Nesse assunto, nesse aspecto, nós temos a predominância do elemento racional sobre o elemento emocional. Venceu o argumento sobre a emoção. A razão venceu sobre a emoção. Mas de que maneira essa razão venceu? Então a gente vai ver o que é isso. Essa carta, se eu for dizer uma única frase para ela, ela significa uma disputa intelectual. Ou seja, eu tenho uma ideia, você tem outra ideia, e a respeito do mesmo assunto, e nós vamos discutir, nós dois, qual ideia deve prevalecer. Eu vou mostrar meus prós e contras, meus prós da minha ideia e os contras da sua, você vai fazer a mesma coisa, e no final apenas uma ideia tem que ser escolhida, né? Um projeto, pense na ideia de um projeto. O que nós vamos fazer? Pense num restaurante que estejam fazendo nesse momento o cardápio agora para o verão, né? Existem N tipos de receitas a serem feitas. Como vai ser feita essa escolha? É claro que dentro das pessoas que trabalham ali no restaurante, provavelmente vai haver uma discussão. Não, vamos colocar isso, vamos fazer esse outro. Não, esse outro não. Isso daí não vai funcionar, os nossos clientes não vão querer. E é exatamente isso. É essa disputa. Imaginem isso, por exemplo, também num tribunal. Quando um advogado vai lá defender o seu cliente usando todos os recursos, não só de provas materiais, mas os recursos dele de oratória, ou seja, de comunicação dos pensamentos dele. E ele vai conseguir ou não vencer os argumentos da parte contrária. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de ego também. É uma questão de quem pode mais, quem pode fazer. Por exemplo, essa figura representa, sem dúvida, alguém que venceu essa disputa. Mas pode ter vencido de que maneira dentro desse céu conturbado? Quer dizer, não foi uma disputa calma, não foi nada. Pode ter sido um verdadeiro bate-boca, uma discussão. Ele pode ter vencido através de insultos, de ameaças, de xingamento, de ataques verbais de todas as maneiras. Ele pode ter, por exemplo, desqualificado, ridicularizado o outro. E sabe quando a gente vê isso? A gente vê isso com uma frequência, gente, incrível. A gente vê isso nos memes que inundam aí as redes sociais. Nós vemos isso nas piadas de televisão, nos programas humorísticos da televisão. Nós vemos isso quando pegam uma figura pública e fazem dela ridícula, né? Inventam coisas, modificam a fotografia para que ela possa ficar engraçada e transmitir uma ideia, mas sempre uma ideia que desvaloriza aquela pessoa. Isso é um 5 de espadas. O 5 de espadas, ele também se refere a uma coisa bastante interessante e que talvez não seja de todas as regiões do nosso país.
mas eu sempre também gosto de usar esse exemplo quando eu dava aulas de tarô. Hoje em dia estou só fazendo esses comentários. O seguinte, vocês já ouviram falar de repentistas? Os repentistas, eles fazem um desafio. São duas pessoas que falam de maneira ritmada, uma fala no seu tempo, a outra fala no seu tempo. Eles respondem, eles fazem um diálogo que muitas vezes é bastante engraçado, bastante divertido, mas sempre há um fator de ataque verbal, de ataque oral. Eles sempre estão tentando diminuir, entre aspas, o outro, desqualificando o outro, ridicularizando o outro. E vence essa disputa quem consegue manter esse diálogo por mais tempo e terminar o diálogo, o outro não conseguir responder de maneira poética aos ataques ou acusações feitas pelo parceiro ali de repente. Né? São os repentistas, né? São aqueles que fazem um desafio oral. Isto muito bem. E quem são essas pessoazinhas que estão aqui no fundo? No tarô, gente, tudo tem importância na imagem do tarô. Nada é colocado numa imagem que não tenha algum significado. E o significado dessas pessoas são aquelas que, por exemplo, desistem antes de argumentar. São aquelas que são medrosas, temerosas, que acham que elas não estão preparadas ou elas não sabem se comunicar o suficientemente bem para aguentar, para resistir, para revidar qualquer forma de acusação ou de disputa. É aquele que entra dentro da sala de reuniões e fica intimidado, encolhido em dar a sua opinião a respeito de alguma coisa do trabalho, por exemplo. Ele sempre acha que os outros estão, ainda que ele possa não concordar, mas ele acha que os outros têm maior capacidade de comunicarem e expressarem as suas ideias de uma maneira tão, às vezes, brilhante, que a dele, que pode ser até uma ideia melhor, pode não encontrar a maneira correta naquele momento de ser comunicada. Isso também acontece. Segundo, a pessoa que se deixa sempre ser vítima de desaforos, de xingamentos, ela nunca revida. Ela aceita calada. Na verdade, ela não aceita. Ela está sendo apenas covarde. Ela não está expressando o seu ponto de vista. O outro está usando como arma a língua dele para expressar o que ele pensa a respeito daquela pessoa. E ela nem faz uso do mesmo instrumento, a sua própria língua, para defender-se ou até mesmo redarguir. Então, a gente pode ver que o 5 de espadas, como todas as cartas oraculares, ele se expande, ele não é só uma coisinha, ele não é só uma frase num livrinho qualquer que vem dentro da caixinha que acompanha o baralho. Ele é muito mais do que isso, né? Ela sempre é mais do que isso. E você vai ver isso com o uso, com a prática. Você vai ver isso comparando situações, né? A próxima vez que você entrar numa discussão, eu estou falando até numa discussão positiva, não estou falando numa briga, estou falando numa discussão positiva, com outra pessoa a respeito de vamos aonde. Por exemplo, isso é muito comum em turma. Você vai sair com uma turma, daí começa a se discutir, vai aonde? Um quer ir comer pizza, o outro quer ir para balada, o outro quer
ficar no barzinho batendo papo? E como é que você contenta todo mundo? Sempre vai ter aquele que queria comer pizza e teve que acabar a noite no barzinho sentado, certo? Mas ele ficou ali também porque ele quis, ele tem liberdade de ir embora e cuidar da vida dele. Ele ficou ali porque ele achou que o argumento do cara que queria que o grupo ficasse todo no barzinho era mais válido do que o dele de ir comer pizza, certo? Então não é preciso também a gente se sentir covarde o tempo todo, que a gente aceita, acata a opinião do outro. Se a opinião do outro é melhor do que a da gente, vamos deixar o ego de lado e vamos aceitar a opinião do outro, sem dúvida alguma. Lucra todo mundo, certo? Gente, era isso que eu queria comentar hoje sobre o 5 de espadas. Uma carta que, como eu disse para vocês, me deu muito trabalho, porque eu olhava para ela e não conseguia entender direito o que ela significava, não conseguia vê-la na prática do dia a dia, que é o que importa, junto com os oráculos, né? Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo mais uma vez, espero que